colegas. E para o próximo painel, eu chamo a Yasmin Nadai e a Carla Elis Maria Ferreira para o palco. E nós falaremos sobre bairros planejados. Para o pessoal lá da mídia se preparando, nós vamos começar com o case Parque Autódromo. Então, primeiro nós vamos abrir com o vídeo do bairro. A Yasmin Nadai é arquiteta e urbanista formada pela UFPR, pós-graduada em Gestão de Incorporação pela FAI. Atua há 8 anos no mercado imobiliário pela Bairro. Atualmente gerente de produto na urbanizadora, liderando o desenvolvimento de bairros planejados, condomínios, loteamentos e incorporações. Carla Elis Maria Ferreira é especialista jurídica do grupo CRH, pós-graduada em Direito Empresarial e Consumidor, é integrante da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Santa Catarina. Eu tenho o prazer de mediar esse painel com as minhas colegas. Então, eu acho que para abrir, você pode começar passando o vídeo do Parque Autódromo e passamos aí a palavra para a Yasmin. Seja bem-vindo à nossa experiência imersiva. Antes de começarmos, quero te convidar a fazer um rápido experimento. Feche os olhos por 1 segundo e respire. Agora, pense brevemente em lugares incríveis que gostaria de viver. Como eles se parecem? Corrigindo é o empreendimento Cidade das Águas em Joinville. Lugares que possibilitam encontros, que criam momentos inesquecíveis, que são fontes de ótimas ideias, onde se quer estar e ficar. Um lugar feito para as pessoas. Apresentamos a você o seu lugar no mundo. A Cidade das Águas. Um novo bairro que transforma o seu jeito de estar em Joinville. O jeito de ser Joinville. Aqui, a rua é mais do que um caminho. É um cenário do melhor da vida. Colocando as pessoas no centro de tudo. More, trabalhe, estude e divirta-se ao alcance de uma caminhada. A Cidade das Águas é um lugar que oferece a possibilidade de viver uma rotina mais leve e segura. Rodeado por um ambiente pensado nos mínimos detalhes, com parques, praças, um passeio dinâmico e vibrante, com arte, cultura, esporte e gastronomia. Um palco para viver o melhor da sua vida, do jeito que Joinville merece. Cidade das Águas. Inspirada pelo mundo. Feita por Joinville. Oi, pessoal, bom dia.
É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu queria pedir desculpa já pela minha garganta, eu estou com a voz um pouquinho rouca, mas é a mudança de tempo lá em Joinville, é assim mesmo, né? Um dia está muito frio, outro está muito quente. É um prazer muito grande estar aqui para falar, compartilhar um pouquinho com vocês da experiência do jurídico, né? Do departamento jurídico por trás do empreendimento Cidade das Águas, né, que é um marco na cidade de Joinville, principalmente por conta das inovações tanto urbanísticas, né, e jurídicas, né. Aqui eu vou... Então, né, a Cidade das Águas, né, ela é um projeto, né, foi um projeto pensado em como desenvolver aí a parte urbanística da cidade de Joinville. Nasceu com um propósito muito certo, né, que é criar um bairro planejado aí para as pessoas, né, onde elas pudessem trabalhar, estudar, se divertir, né, e morar. Então, aqui, né, a Cidade das Águas, os acionistas, né, os principais acionistas aqui é o Grupo CRH, que é a controladora da Tigre, e a Urbana, né, que é a Pedra Branca, né? Acho que, não sei se vocês já conhecem lá em Palhoça, né, o empreendimento Pedra Branca. Então, a proposta do Cidade das Águas é bem parecida, só que um pouco diferente, né? A gente brinca um pouco com isso. Então, é um lugar, né, no centro de tudo, né? Então, a localização da Cidade das Águas é a menos de 1 quilômetro do centro da cidade de Joinville, né? É um bairro com a maior densidade ali, é um bairro nobre, né? Está entre dois bairros, Anita Garibaldi e o Atiradores, bem próximo da BR. E hoje, né, o projeto ocupa aí mais ou menos, eu vou falar essa parte que é bem da área de arquiteto, né? Então tem ali a concepção do projeto. E hoje, então, o bairro ocupa uma área de 250 mil metros quadrados, né? Com 850 mil metros de edificações, né? Mais ou menos 4 mil apartamentos, um concert hall, 2 escolas, um edifício corporativo, né? Que inclusive está aí prestes a ser inaugurado já. Um medical center, né? E tudo isso bem próximo do centro, né? Da cidade de Joinville. Daí eu vou passar um pouco mais aqui. Que é um dos destaques, né, do nosso projeto, né, é o Musicarium, né? Então vai ter uma academia de música, né? Não sei se todo mundo já conhece o Musicarium, mas é uma instituição que presta um serviço excelente à comunidade, que é a profissionalização, né, de músicos, e hoje eles atendem mais ou menos 200 jovens, né, na cidade de Joinville, e com a construção do Musicarium dentro do Cidade das Águas, né, esse número vai triplicar, então o Musicarium vai passar a atender mais ou menos 600 crianças, né? E é muito legal porque vai ser o primeiro concert hall aqui do sul, né? De Joinville, né? Então, é bem legal o Musicarium. Ele tem, né, a magnitude, né? O projeto vai ser feito pelo mesmo projetista, né? Que fez o Walt Disney, né? Então, a Cidade das Águas doou o terreno, né, para o Musicarium, e o Musicarium vai fazer aí esse concert hall que está super esperado por todo mundo lá na cidade, principalmente por conta dessa relação que Joinville tem com a arte, né, então com a música, com a dança. Então, é mais uma proposta bem interessante do projeto Cidade das Águas. Então, aqui eu trouxe também essa questão das premissas do planejamento urbano, né? Então, o projeto ele tem como essência, né, uma cidade para pessoas, né? Então,
tudo fica muito perto, né? Em 15 minutos você sai da sua casa e vai para a escola, para o trabalho, né? E tem essa tranquilidade de andar a pé dentro do bairro, né? Então as ruas elas são mais largas, as calçadas, né, são mais largas para que isso seja possível, né? E aí cada vez menos utilizar carros, né? Então o projeto ele incentiva muito a caminhada, andar de bicicleta, né? As crianças poderem brincar. Então aqui eu trouxe alguns números, né? Então a área de desenvolvimento do projeto hoje é 250 metros quadrados, né? Uma área construída de 840 mil metros. Então todo o térreo, né? De todos os edifícios que a gente tem planejado, né, lá para o bairro, serão lojas, né, serão comércios, então é um open mall. Hoje, o maior open mall que a gente considera de Joinville é o Shopping Garten, né, que ele tem ali mais ou menos 42 metros quadrados. Então, Cidade das Águas ele vai ter, né, essa parte de open mall a maior da cidade, e é algo que a gente precisa, né? Joinville é bem carente de lojas e, enfim, essa parte de comércio. Vai ter mais ou menos 1.000 salas comerciais, né? Ali um hotel, 2 escolas, o Concert Hall, o Medical Center também, que é um projeto muito bacana, né? Que esse em breve provavelmente vai ser lançado. Então a expectativa de vida no bairro, né? 15 mil moradores, 15 mil trabalhadores, 2 mil estudantes, né, e 400 quartos de hotel, né, um potencial econômico, e aí mais para frente vou trazer alguns números também, de VGV, uma expectativa, né, projetada de 7,2 bilhões. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, né? Então, o Musicarium, ele é localizado estrategicamente bem no meio ali do empreendimento, né? Então, tem alguns edifícios ao redor. Então, tem uma espécie de... né, ali, como se fosse uma plateia, né? Que daí dá para assistir os eventos, né, sem que você tenha que entrar dentro do musicário, né, eles serão transmitidos. Aqui a parte da ambientação do bairro ali, né, a parte comum do bairro. E aí aqui, né, aqui acho que é a parte que mais me cabe, né, para falar. A Yasmin é arquiteta, né? Eu sou advogada, então a gente às vezes tem um pouquinho de dificuldade para falar sobre os projetos, essa parte mais técnica, né? Mas lá no Cidade das Águas a gente utilizou bastante de inovação jurídica, né? Então nós fizemos uma operação urbana consorciada na cidade, foi a primeira operação urbana, né? Justamente porque a gente gostaria de obter ali o que mais dentro do plano diretor fosse possível, né? Então, nós utilizamos ali o conceito, né? É um conceito aberto à comunidade, né? Então, é um condomínio de lotes, né? Que está abaixo de uma associação de moradores e também os condomínios edilícios. Então, quando um proprietário, né, adquire ali, né, a pessoa adquire um apartamento no Cidade das Águas, ela está adquirindo uma fração ideal, né, daquele terreno e do bairro também, né? Então o conceito, né, trazido pela legislação ali, acho que é 17.465 de 2017, trouxe um pouco mais de clareza, né, a esse estilo, né, de condomínio de lotes, né, que ele é aberto à comunidade, né, e tem a parte privada. Não terão controle de acesso, né, não haverá controle de acesso ao bairro Cidade das Águas. Hoje, de todo esse terreno, 30% é dedicado às edificações, 70% da área é para pessoas, né, então tem a parte ali, vão ter supermercados, farmácias, toda essa parte de open mall.
e 50% dessa área é aberta à comunidade. Então, a Cidade das Águas, ela é um projeto realmente voltado para as pessoas de Joinville, né? Então, é um legado que, né, os acionistas, né, que são principalmente a CRH, né, que é composta ali que é controladora da Tigre. Então, a família Hansen tem um carinho muito grande pela cidade, e então, até por conta de um vazio urbano que existia ali, né, nesse terreno, que era uma recreativa da Tigre e desativada, enfim, trouxe essa possibilidade ali para o município para realmente valorizar a cidade, né, valorizar o espaço público, né. Então, nós fizemos as ruas dentro da Cidade das Águas, elas são servidões administrativas, justamente para que isso perpetue, né, ao longo do tempo, né. Então, a expectativa é que o projeto se mantenha em sua essência para sempre. Então, vai ser um espaço aberto ao público, né, à comunidade, e ao mesmo tempo ali com certa privacidade dos condomínios edilícios ali. Acho que é isso, gente. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida. Tranquilo. Então, vamos passar agora para a Yasmin. Se puder passar o vídeo para o final. Então, vamos deixar o vídeo para o final, colocar a apresentação do Parque Autódromo para depois a gente abrir a discussão. Enquanto eu não coloco o vídeo, essa questão de bairro planejado é realmente... O vídeo não, a apresentação. O bairro planejado realmente é algo que tem surgido no Brasil com bastante intensidade. Esse é o nosso primeiro bairro planejado em Curitiba e região metropolitana. E a Cidade das Águas também é o primeiro ali de Joinville. E ainda bem que as nossas cidades têm sido presenteadas com projetos tão maravilhosos. Bom dia a todos. Me chamo Yasmin, né? Sou arquiteta. Apesar de trabalhar realmente com urbanismo, a gente tive o privilégio aí dos meus 8 anos de trajetória dentro da Bairro de poder participar de toda a etapa, desde aprovação, concepção, ali, lançamento, né, e futuramente operação do projeto. Então, acho que dá para a gente trocar bastante figurinha em relação a isso. E eu queria começar contando um pouco de onde surgiu a ideia de fazer o Parque Autódromo. Então, ele nasceu de uma conversa do Fernando Bal, nosso CEO, com o próprio Jaime Lerner, discutindo um pouco sobre como a gente conseguia construir cidades melhores, mais densas, né, e, consequentemente, com mais qualidade de vida, e onde. A gente falou, acho que no primeiro painel, um pouquinho sobre zonamento, plano diretor, e existem basicamente 2 formas de a gente conseguir fazer isso, né, que ou é a gente alterando o zonamento e adensando áreas que ainda são muito horizontais, ou é a gente criando empreendimentos em grandes vazios urbanos. Curitiba é uma cidade que tem poucos vazios urbanos hoje, né? A gente tem o Pinheirão, que já foi anunciado, que vai ser um grande centro de eventos. O Jockey, que eu tenho uma grande certeza que um dia vai virar um empreendimento imobiliário também. E, na época, o Parque Autódromo, o Parque Autódromo não, né? O ainda Autódromo Internacional de Curitiba, que parecia um lugar pouco óbvio para se fazer um empreendimento imobiliário, mas que, na mente do Jaime Lerner, fazia todo sentido. E eu gosto muito dessa frase, né, que é dele, que, de fato, se a gente traz, né, muito trabalho, gente boa e uma ideia que realmente tem impacto grande e positivo, não há lugar que a gente não possa transformar. Então, né, o nosso sonho grande, ele nasce ali no antigo Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, mas a localização dele é mais próxima do centro de Curitiba do que o próprio Ecoville, por incrível que pareça, e uma localização que é muito próxima de vários pontos de referência relevantes, como o Jardim Botânico, a gente tem as universidades, o próprio aeroporto, né? Então, o Jockey, que é um dos maiores shoppings que a gente tem na região, então, próximo de uma região muito provida de infraestrutura. Mas, antes, né, de eu entrar nessa apresentação, de fato, do que é o projeto em si, o que a gente está entregando lá, eu queria dar uma voltinha com vocês o que foi esse processo de aprovação, né? O que foi essa nossa jornada. Foi uma jornada longa. Para dar um pouquinho de contexto para vocês, o autódromo, né, ele surgiu em 65, mas em 96 a Inepar, que é uma das sócias terrenistas do empreendimento, fez um grande investimento em infraestrutura e passou a operar grandes corridas, né? Tinha Stock Car, Fórmula Truck,
o que criou aí um sentimento de pertencimento muito forte da população, né, de referência para quem curtia o esporte. Em 2016, a gente fez a aquisição do empreendimento, e aí começou uma jornada que ela foi bem mais longa do que a gente esperava, e que começava com um grande desafio inicial, que era de não ter um zoneamento. Até aquele momento só se podia ter autódromo, corrida naquela localidade, né, não podia ter residencial, não podia ter nada. E aí a gente não tinha um caminho muito claro, né? A gente ficou ali de 2019 a 2021 tentando entender, até de 16 a 19 tentando entender como que a gente ia fazer isso. Para quem trabalha no ramo, alterar um plano diretor e um zoneamento é uma tarefa bem dificultosa de se fazer, né? São muitas etapas a serem vencidas. Em algum momento a prefeitura, né, que abriu sempre muitas portas para a gente lá dentro, depois que a gente apresentou o conceito que a gente queria entregar e a própria assinatura do Jaime, né, trouxe para a gente o caminho de fazer uma operação urbana consorciada. Até aquele momento, só para vocês terem uma ideia, Pinhais, acho que o último loteamento que eles tinham aprovado era o Alphaville, então eles nem lembravam mais como se fazia a aprovação de um loteamento, né? E a operação urbana consorciada era um instrumento que era previsto no plano diretor, mas que ela não tinha uma regulamentação super específica. Até o momento, inclusive, a gente ainda discute um pouquinho qual que é a conta da outorga ali, é uma linha da nossa viabilidade que ela pode ser mais ou menos preocupante. Mas, enfim, até 2021 ali, a gente desenvolveu várias versões do projeto, sentamos junto com eles, redigimos a lei. São 6 zoneamentos que a gente tem hoje, específicos, né, feitos em cima do nosso empreendimento. Então, a gente tem toda uma lei embasada para isso. E aí a gente teve outros desafios, né? A gente teve que fazer um grande EIV, um estudo de impacto e de vizinhança, para prever 20 anos de desenvolvimento imobiliário. Super difícil a gente conseguir desenvolver isso, mas, enfim, desenvolvemos um trabalho bem completo ali, ao ponto de que nenhum empreendimento que saia dentro do bairro hoje precisa se ter esse estudo. A gente tinha o desafio de mobilidade. A gente tem um nó viário entre Pinhais e Curitiba, que tem uma transposição de rio, tem uma linha férrea, e a gente estava falando que ia levar 10 mil habitantes para lá, então, uma dificuldade que a gente precisava resolver. As inúmeras oficinas, né, tem todo um rito legal para a gente fazer uma operação urbana, então, várias oficinas abertas, a gente teve uma audiência pública a ser feita, com um público bem diverso, então a gente tinha as pessoas ali que estavam simplesmente curiosas para saber que fim ia levar o autódromo, a gente tinha as pessoas que estavam felizes que ia acabar com o barulho das corridas dos carros, e a gente tinha os amantes do automobilismo que estavam lá fervorosos, né, indignados, que a gente ia fechar o autódromo e construir um bairro planejado. E, no final de tudo isso, a gente ainda tinha que ganhar uma votação na Câmara de Vereadores. Mas, né, felizmente, estou aqui porque deu tudo certo. A gente conseguiu apresentar uma proposta que, apesar de ser uma audiência desafiadora, acho que a gente conseguiu mostrar o benefício que a gente ia trazer para o entorno, para o município, de qualidade de vida, de arrecadação e geração de emprego. A gente teve uma votação quase que unânime na Câmara. A única votação contra que a gente teve era da oposição. Então, ele depois veio, inclusive, parabenizar a gente pelo projeto, mas ele não podia votar a favor. Então, ali acho que a gente conseguiu resolver. E, né, em 21, a gente aprovou essa lei, né, que é a Operação Autódromo, Parque das Águas e Ferrovia, que ela atinge toda uma grande revitalização daquela região de Pinhais. E aí a gente fechou o autódromo, que então, desde a aquisição até esse período, a gente continuou operando as corridas, precisava pagar IPTU, não tinha zoneamento, então a gente continuou trabalhando, que hoje a gente olha para trás, foi um pouquinho de um erro, porque a gente despertou ainda mais essa emoção da turma que gostava do automobilismo, e voltou isso, né, com a gente nesse momento, com uma série de processos deles tentando tombar o autódromo, e por mais que não tivesse viabilidade nenhuma disso, gerou dor de cabeça, a quantidade de processos que a gente teve que responder, explicando o rito que foi seguido, que as coisas foram feitas da forma correta, que não tinha sentido nenhum, nem para o município tombar aquele espaço, uma operação privada, enfim, eram N motivos. Deu uma dor de cabeça, mas também, né, conseguimos desatar ali. Finalizamos o nosso master plan e no final de 23 saiu o nosso decreto de aprovação. E aí, finalmente, a gente conseguindo sair de um autódromo para um bairro, né, que hoje a gente fala que é o bairro mais sustentável do mundo. Eu gosto dessa imagem porque ela mostra muito o impacto, o poder que uma alteração de zoneamento tem na cidade. Aqui, para esse lado do Rio, a gente tem Curitiba e para lá a gente tem Pinhais. Então, a gente vê o quanto o entorno ainda é muito horizontal, e o impacto que o empreendimento, com esse densamento todo, traz na região, e de forma positiva, né? A gente está falando de um lugar que tem muita infraestrutura, que vai ter uma infinidade de áreas de lazer, e que a gente vai dar acesso a isso a mais de 10 mil habitantes, 20 mil trabalhadores que vão ter dentro do bairro. Então, a gente conseguiu transformar, né, um lugar que era focado no ritmo dos carros, agora para o ritmo das pessoas.
um lugar para morar, trabalhar, viver, se divertir, né? Os mesmos conceitos ali que a gente vê na Cor Urbana, que inclusive foi referência para a gente, de fazer isso com muita segurança, né? Ao passo de uma caminhada. A gente conseguiu transformar a nossa venda não em metro quadrado, mas em tempo ao quadrado. A gente costuma falar, né, que as pessoas imaginam que a cidade do futuro é aquela dos carros voadores, e apesar de achar que a gente está tão longe assim desse cenário, para a gente, a cidade do futuro é aquela que você tem tempo de curtir com a sua família, de poder sair do trabalho na hora do almoço, ir para casa almoçar e voltar a tempo, passar no mercado depois do trabalho sem o estresse do trânsito. Então, a cidade bem planejada, né, o bom urbanismo, ele te dá tempo, você não está comprando simplesmente metro quadrado para você morar. Inovação, acho que a gente, diferente da Cidade das Águas, a gente aprovou um loteamento aberto pela 6766, mas a gente se trata como um bairro eletronicamente fechado. Então, apesar de ser um loteamento aberto, não tem nenhuma restrição de acesso, a gente tem um sistema privado de segurança que, para mim, é o melhor dos dois mundos, né? O cliente tem a segurança privada do condomínio, mas a possibilidade de tomar um café e comprar um sorvete no meio da tarde sem precisar tirar o carro da garagem, porque tá tudo muito próximo. Sustentabilidade, que para a gente não é um conceito, é um propósito, né? E vai muito além de áreas verdes. A gente está falando aqui de eficiência, de mobilidade, de gestão social, gestão urbana. E a gente fez um esforço aqui, um trabalho muito legal junto com o nosso time de engenharia, para que a gente levasse isso a fundo e atingisse a pontuação mais alta da certificação LEED for Cities and Communities, sendo os 98 dos 110 pontos possíveis e nos tornando o bairro mais sustentável do mundo. E memória, a gente tem uma história muito única nossa para carregar, a gente já carrega no próprio nome do empreendimento, né, Parque Autódromo, mas também no nosso desenho urbano, os mais de 4 quilômetros de circuito aí original preservados, que vão ser utilizados aí também, né, além do dia a dia, para corridas de bike, corridas a pé. Tem um sonho nosso interno de um dia ter uma fórmula elétrica ali dentro, né, para trazer o conceito de sustentabilidade, mas relembrar o nosso passado automobilístico, mas vamos ver se vai ser possível. E entrando um pouquinho em alguns números, né, a gente tem 560 mil metros quadrados de área total, mais da metade disso foi doado para espaços públicos, né, para o município em si. Um novo parque urbano com mais de 130 mil metros quadrados de áreas verdes e de lazer. E aqui a gente gosta de trazer que é um parque que a gente quis sair do conceito de ser só uma área de contemplação, mas uma área que a gente conseguisse trazer serviços e atividades para diversas tribos, né? A gente quer o cara que gosta de skate, a gente quer a mãe que quer um parquinho tranquilo para criança pequena, quem gosta de cuidar da horta, criança mais aventureira. Então, ele tem uma infinidade de equipamentos de lazer e esporte, que a gente pensou aí junto da J8, mesmo paisagista aí que trabalha na Cidade das Águas também. 40 torres residenciais e comerciais, para a época, né, até resgatando a nossa apresentação da nossa audiência, isso parecia absurdo. A gente tem Pinhais extremamente horizontal e a gente está falando que vai pôr 40 torres que vão até 25 pavimentos. Então, parecia um sonho muito distante, meio que estamos bem próximos agora de lançar a nossa primeira. São 300 terrenos residenciais e para casas também. Isso foi uma estratégia que a gente trouxe para viabilizar o investimento inicial em infraestrutura, porque realmente o terreno ele tem uma liquidez muito maior do que todo o processo de incorporação de uma torre. O Open Shopping, formado pelas nossas fachadas ativas, com mais de 200 lojas, isso dá mais ou menos o tamanho do Shopping Miller. Todas essas lojas vão ficar embaixo de uma patrimonial da Bairro, que vai fazer a gestão de todos esses aluguéis, para garantir a correta utilização dessas fachadas, não virar um grande espaço ali, um grande vazio, né, na cidade. A nossa Rambla gastronômica, bem inspirada nas de Barcelona mesmo, dado a escala, porque a gente queria trazer esse espaço focado para as pessoas, com vários quiosques de lazer no meio delas, onde as lojas que estão, os cafés, restaurantes aqui na fachada ativa, pudessem atender e operar ali dentro também. O Hub de Inovação, já licenciado e homologado no Estado, o Pista. A gente está aí fechando as primeiras parcerias para a gente iniciar a operação dele. E aí essa proposta de trazer mais de 10 mil habitantes, gerar mais de 20 mil empregos e milhares de famílias impactadas aí, porque todo o entorno, toda a cidade, todo mundo vai poder utilizar, consumir, usufruir de todos os espaços que a gente está criando, mesmo não morando lá dentro, né? E, é claro, mobilidade integrada, a gente teve que pensar isso muito de fora para dentro, e não só no nosso sistema específico de ciclovias e calçadas, mas sim na integração. Então, a gente doou para o Estado 5 milhões em projetos de infraestrutura para 3 grandes viadutos, que vão resolver o nó viário que a gente tem ali. Então, a nova ligação Curitiba-Pinhais ali vai conectar Marício Fruit à Avenida Iraí, em Pinhais, e vai cair dentro do autódromo. E aí a gente tem mais 2 viadutos, um que conecta, vem lá desde o Alphaville, cai na Avenida Jaime Lerner, que já é a nossa avenida comercial, fazendo esse grande eixo. E mais para frente, uma nova ligação com o terminal de Pinhais, trazendo uma mobilidade bem completa para a região. E a nossa associação de bairro também, de novo, essa guarda-chuva em cima de tudo isso, que garante gestão e segurança urbana.
E acho que aqui eu queria abrir um parênteses, né, sobre a importância da garantia jurídica dessa associação. Diferente do caso da Cidade das Águas, que vem de uma legislação de um condomínio que já te traz mais segurança na cobrança dessa taxa, a associação ela precisa de uma amarração jurídica muito forte. Apesar de já estar mais em alta hoje em dia, são poucos escritórios que conseguem auxiliar, né, esse trabalho tão específico. Eu acho que esse foi um dos nossos grandes aprendizados aqui. Não é a nossa primeira associação, mas é com certeza que já nasceu mais pronta que a gente tem, de encontrar um bom escritório jurídico que te auxilie na formação dos documentos, não só com o viés legal, mas de entender o propósito, de fato, de gestão urbana e valorização imobiliária que ter uma associação no empreendimento traz. Então, alguns da série de documentos que a gente precisou se preparar para antes do lançamento, né, que é um estatuto robusto que garanta controle da desenvolvedora, empreendedora ao longo dos seus 20 anos de desenvolvimento, um regulamento urbanístico muito claro, didático, de preferência ilustrado, para todo mundo entender o porquê que a qualidade desse padrão construtivo que a gente está trazendo para o bairro, que valoriza o seu terreno, o seu imóvel. O memorial de aprovação né, no memorial de aprovação do loteamento, essa associação já precisa constar para que a gente consiga fazer as averbações nas matrículas e ter uma garantia real do vínculo do empreendimento com ela, além do contrato de compra e venda e os termos de adesão dos clientes que vão se tornar associados, né? Então, até aproveito aqui para agradecer o escritório aí do Menezes, da Jéssica, que acho que vão estar de tarde, inclusive, trabalhando junto com a gente, que foram os responsáveis aí por trazer toda essa segurança jurídica aqui para a gente. E aí, já caminhando para o final, né, amanhã a gente tem a visita técnica. Para quem não puder ir, fica o meu convite para conhecer o nosso box de experiências. Lá a gente retrofitou os antigos boxes, o que sobrou, né, dos 30, 40 boxes e paddocks que a gente tinha do autódromo, numa experiência digital imersiva super legal. Lá a gente consegue contar mais da nossa história, fazer um passeio pela nossa via modelo, mostrando como que vai ser o padrão de acabamento do bairro, e as obras que já estão todas a vapor, nosso lago já está todo escavado lá, já dá para conhecer bastante. E, para encerrar, eu queria passar o nosso videozinho. A gente se apropriou das nossas amigas capivaras para contar um pouquinho do que vai ser um dia na vida de alguém que vai morar no parque. E a gente brinca que vai ser tão incrível que até elas vão querer sair lá do Parque Barigui e se mudar para o Parque Autódromo. Vou passar aqui o videozinho para vocês. Obrigada, gente. Bem-vindo à Rádio Parque Autódromo, uma rádio todos os ritmos. Oh, sunrise, promise you'll take your time as you kiss the sky with your golden light. I'm not ready to call it a night. So, sunrise, no need to rush. The warmth of his touch is more than enough. I think I've fallen in love. I just bought a new wig. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but it's fresh enough to prove it. I never tell her, but I put it in the music. Ain't you say you're showing love, you a real chameleon. Get the facts freaking straight, always on repeat. Like, we could be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. Oh, sunrise, no need to rush. The warmth of his touch is more than enough. I think I've fallen in love. Realmente ficou incrível. Os dois bairros são maravilhosos. Eu trabalho muito com desenvolvimento urbano, estudo muito essa questão de bairros planejados, não só em Curitiba, mas no Brasil, e também fiz muitas viagens internacionais para entender urbanismo aqui fora. E nós vemos que é uma tendência
mundial o bairro planejado no sentido de integração entre comunidades. E pelo que a gente viu dos 2 projetos, vocês vejam como todos os painéis acabam se conectando. Partindo do primeiro painel, que a gente tem um problema gigante de densidade. Joinville, eu estou para te dizer que ainda é pior que Curitiba. Eu já trabalhei também na cidade de Joinville com empreendimentos, e assim, eles têm o mesmo problema que Curitiba enfrenta, Minha Casa Minha Vida, toda essa questão. E a gente está vendo que é uma oportunidade para trazer para as cidades o básico, que é o quê? É a densidade, é o andar, é o caminhar, e o que a gente, indo para o que é o novo urbanismo, que eles chamam, os bairros planejados, é voltar à essência do ser humano. Porque se você for pensar Paris, se você for pensar mesmo a Espanha, que se falou da Rambla, o que é agradável para você? É agradável ir para Paris e voltar numa cidade que foi feita, né, milhares de anos, mas assim, é o velho urbanismo. Porque o que era o velho urbanismo? Fachada ativa, se você for para Paris, uso misto, edificações, o uso do espaço urbano de uma forma inteligente, e nós acabamos indo na década de 70 para os Estados Unidos. Expansionismo, o carro, baixa densidade e especialmente zoneamentos extremamente separados. Então, hoje, eu participei várias vezes do Congresso de Novo Urbanismo, conheço muito bem o Valério, o Marcelo, que são os proprietários da Urbana, são pessoas fantásticas, são inspirações para a vida, não só para o urbanismo. Então, ele foi um dos precursores da gente ir para os congressos do Novo Urbanismo lá dos Estados Unidos, que nada mais é do que o resgate do velho urbanismo. E para o Brasil e países em desenvolvimento, emergentes, é trazer também de volta a segurança, que é o que você sente quando você está caminhando nas ruas de Paris, e se tornar uma cidade caminhável. Então, eu queria iniciar essa discussão com a Yasmin. Se chega um cliente para o nosso escritório e fala o seguinte, eu tenho essa área aqui para lotear, e eu ouvi falar de um tal de bairro planejado que estão fazendo, será que eu faço loteamento ou bairro planejado? Qual é a diferença? Eu acho que nós, como advogados do direito imobiliário, é interessante entender isso aí, até para passar para o nosso cliente, né? Bom, eu acho que essa é uma discussão que a gente já teve algumas vezes, né? No final do dia, por conceito, a Bairro acredita muito mais na ideia do bairro planejado do que, por exemplo, do condomínio fechado. Claro, nós temos também alguns condomínios, eu acho que no final do dia também o incorporador não pode fechar os olhos para qual que é a viabilidade, o interesse econômico daquela região que você está. Não é todo lugar que cabe um bairro, né? Você precisa de um terreno grande. A gente tem mais de 500 mil metros quadrados, vocês têm mais de 250 mil metros quadrados de área. É preciso ter mobilidade, é preciso ter infraestrutura, é preciso ter adensamento. Claro, a gente consegue construir isso em regiões um pouco mais afastadas, mas é um grande desafio, né? Então, eu acho que tem um pouco desse olhar, mas no final do dia, se a gente quer fazer algo diferente, se a gente quer deixar um legado, o difícil para o difícil já é a aprovação de qualquer empreendimento hoje em dia, né? Então, acho que quando você tem um projeto que traz esse conceito, que põe as pessoas no centro, que obviamente ele tem sua viabilidade econômica para o empreendedor, mas que ele está gerando qualidade de vida, ele está retroalimentando esse valor dentro dele, não é simplesmente aquele metro quadrado que você está lançando, mas sim o estilo de vida que você vai propagar ali dentro, com certeza isso abre muitas portas, né? Tanto para a prefeitura quanto para os terreneiros, na hora que eles enxergam e entendem esse valor. Mas é um desafio da gente explicar, né, e apresentar esse conceito. E eu diria também, quando alguém me pergunta, eu falo assim, o que é bairro planejado e loteamento? O loteamento, em tese, é o seguinte, eu vou pegar 500 mil metros quadrados, eu vou fazer, 500 lotes de 360 metros, fazer um lançamento, vender tudo, entregar e tchau. A gente brinca que é o esquartejamento urbano. É um loteamento, ok, ou posso fazer um condomínio fechado. Agora, quando eu falar, tá, mas eu quero fazer um bairro planejado. Você já pensou bem sobre bairro planejado?
O que significa a palavra planejado? Você tem que fazer um loteamento planejado, então você tem que planejar o desenvolvimento daquele lugar. O que as duas empresas estão fazendo? Eles entraram naquele território e disseram, aqui vai ser comércio, e eu vou planejar o desenvolvimento desse eixo comercial. Aqui vai ser um parque, e eu vou planejar esse parque. No loteamento, a pessoa pega o parque e entrega para a prefeitura. Né? E por isso que uma das bases do bairro planejado chama-se Associação de Moradores, que vai controlar o planejamento, que é algo que os advogados aqui da região de Curitiba não são acostumados, porque nós não temos área loteável na região metropolitana. Então, assim, o último, a gente teve agora o loteamento fechado do Alphaville lá em Campo Largo, mas assim, são pouquíssimos loteamentos lançados, né? Que o Alphaville normalmente se faz com loteamento fechado e não condomínio fechado. Para complementar só a expectativa de tempo em relação a isso, né? Você aprovar um loteamento, lançar e vender tudo um dia é uma coisa. Você aprovar um bairro planejado e você ter a paciência de que você vai ter que fazer um grande investimento na frente. Você vai ter que praticamente dar um terreno para o Bom Jesus, trazer um colégio. Você vai ter que trazer um supermercado. Você vai ter que incorporar 40 torres e trabalhar com o tempo, né, o período de absorção do mercado para isso. E, em paralelo, você tem que entregar toda aquela infraestrutura que você prometeu. Você precisa fazer com que as lojas sejam ocupadas, que o restaurante venha, que as coisas aconteçam. Então, o tempo de desenvolvimento e investimento do empreendedor, você precisa de um planejamento, né, estratégico muito maior do que simplesmente fazer um loteamento. A gente costuma dizer lá na Cidade das Águas que a responsabilidade ela permanece, né? Então, num bairro planejado, a gente está vendendo ali um estilo de vida, né? E é interessante essa mudança também de comportamento, né, da população de uma maneira geral. Até pouco tempo atrás, a gente queria cada vez mais segurança. Eu quero morar num apartamento onde eu tenho ali uma previsibilidade de quem vai chegar, de quem está circulando ali, né? E aí, essa mudança de comportamento, a gente conversa muito sobre isso. Depois da pandemia, a gente viveu ali muito tempo, né, enclausurado, vamos dizer assim, e hoje a gente já quer outra coisa, né? Hoje a gente dá valor a esse tempo de qualidade, ao nosso tempo, né? Eu gastar menos tempo para ir no supermercado, para ir num barzinho, e isso tudo, tanto no Parque Autódromo, né, e lá na Cidade das Águas, né, as fachadas ativas. Então, é um estilo de vida que a gente vende, né? Não é. E aí a responsabilidade lá na Cidade das Águas é o jurídico interno que cuida da associação dos moradores, né? Que está fazendo, né? Toda essa parte. E é até difícil explicar isso para os clientes, né? Porque quem compra um apartamento, ele fala, não, eu vou pagar só pelo que está aqui, né? Eu não quero ter responsabilidade no bairro. E é aí que é a grande sacada, né? Qual que é a nossa responsabilidade como cidadão na nossa comunidade, né? Então, acho que os bairros planejados, eles colocam em prática essa responsabilidade. Então, eu tenho responsabilidade do que acontece no meu bairro, né? Então, e o fato dele ser aberto, no caso lá da Cidade das Águas, né? A gente não tem um controle de acesso, né? Então, ele é totalmente aberto. Isso gera uma responsabilidade muito grande da Cidade das Águas, né, dos acionistas, né, porque isso vai se perpetuar, né? A gente fez as ruas servidões administrativas, então isso não é passível de reversão, né? Então a rua, por mais que o arruamento lá, por mais que seja privado, ele é destinado ao uso público, né? Então é muito interessante essa mudança de comportamento. Então, só para trazer também aqui alguns números que acabou passando ali, mas a gente já lançou, né? Então, 3 torres lá na Cidade das Águas e foi um sucesso de vendas. Então, realmente é isso que as pessoas estão querendo, né? Então, de todas as unidades que a gente colocou à venda, já foram vendidas 90%, né? Então, são 3 torres, né? E isso é muito incrível, né? Lá na cidade, o empreendimento, o nosso showroom recebe visitas diariamente, justamente procurando esse estilo de vida. E indo para a parte técnica,
Realmente me chamou a atenção. Quando vocês aprovaram os 250 mil metros, né? Vocês aprovaram uma gleba e fizeram um condomínio, um loteamento de acesso restrito. Foi pela 4591? Não, foi pela Não, foi pela 6766. pela 13465 de 2017. É um condomínio de lotes. É um condomínio. Então, cada lote do condomínio tem uma incorporação ou várias. Isso. Cada proprietário vai ter uma fração ideal daquele terreno. Aham. Ele não tem um lote, ele tem uma fração do terreno e do bairro ali, né? E aí você vai fazer um grande condomínio com subcondomínios. Isso. Aí cada incorporação ali, né, cada torre ali, vai ser um condomínio edilício. Então, eu tenho a associação, né, que faz a gestão geral do bairro. Mas aí não seria tanto uma associação, seria o condomínio mesmo, né? Seria uma convenção de condomínio, né? Isso, só para explicar, né? Então, tem a associação, e embaixo da associação eu tenho o condomínio de lotes e tenho o condomínio edilícios. Então, tem a associação em Tem cima, a depois associação o condomínio, e depois tem a convenção de condomínio. E depois os condomínios edilícios, né? Que são das incorporações. Por que vocês optaram por esse modelo e não pelo modelo normal de loteamento de acesso restrito? Porque a essência, né, da Cidade das Águas, ela é uma cidade para pessoas, né? A gente não quer que isso se perca com o tempo, né? Então, a gente quer que ali continue para sempre, né? Um bairro aberto à comunidade, né? Então, a gente faz eventos ali quase que semanalmente, né? Nas praças. Então, a ideia é que isso se perpetue, né? Para que, por exemplo, se eu deixasse fechado, né? Se a gente deixasse o bairro privado ali, o condomínio privado, em algum momento esses condomínios poderiam decidir que não mais seria aberto ao público, né? Então, a essência da Cidade das Águas é para ficar forte na convenção de condomínio fortemente estabelecido. Exatamente. Ou seja, se for mudar isso aí, tem que ser, imagina, o tamanho da Assembleia, né? Exatamente. Para quem gosta de direito condominial. E na questão das áreas públicas, vocês tiveram que doar ou vocês pegaram a concessão? Não, teve algumas contrapartidas, né? Dentro da operação urbana consorciada, teve algumas contrapartidas. Então, tem doação ali de uma área verde, né? Eu não tenho aqui a metragem exata, mas além dessa área verde, a gente também vai fazer toda a revitalização da Autocar Derfel, né? Que é a avenida ali que já sai da BR e que dá acesso ao bairro. Então, hoje ela tem um nó ali que é bem complicado. Então, a gente vai fazer um passo agora, para o ano que vem, a gente vai começar a revitalização. Tem também uma casa que era localizada lá, que era uma casa em Chaimel, que a gente fala, né? Não sei se todo mundo já conhece, bem tradicional aqui no Sul, né? Então, a gente fez, como contrapartida também, vai destinar desmontamos a casa, não jogamos nada fora, né? Então, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, e vamos montá-la em outro local da prefeitura, e vai ser um local também destinado para a prefeitura, para uso público. E aí toda a parte de parques ali, enfim, né, vai ser... Então, tem várias contrapartidas, né, dentro da operação urbana. Não foi como o processo normal, 20% de praças, foi feito todo um acordo dentro disso, ao invés de você doar simplesmente um terreno, você faz uma doação já tem um destino, inteligente, né? Exatamente. Tanto financeiramente quanto para a mobilidade, quanto... E com relação ao Parque Autódromo, foi pela 6766. E com relação às ruas, vocês têm a concessão ou não? Não ficou loteamento normal? A gente aprovou um loteamento convencional, aberto, mas como a gente conseguiu instituir no memorial, no decreto de aprovação do empreendimento à associação, a gente tem um acordo com a prefeitura de que a associação vai fazer a gestão de todo esse espaço. Então, é um misto. A gente consegue ainda cobrar a prefeitura de manutenção daquilo, que diferente do condomínio. Se acontecer um buraco na rua, né? Sinalização viária, tem que repintar, coisas que são caras para uma associação absorver, por mais que ela arrecade bastante.
Aqui no condomínio você é obrigado a resolver. No nosso caso, a gente ainda consegue ainda ter a prefeitura ainda é obrigada, né, a dar esse apoio, mas a associação que faz a gestão tática do dia a dia ali, né? Então, jardinagem, sistema de segurança, ronda 24 horas, os eventos todos que a gente também vai realizar dentro do empreendimento, aprovação dos projetos, né? Não vai se igual hoje, Pinhais, isso foi até legal porque Pinhais já tinha esse costume por conta do Alphaville, que tem uma associação. Então, não se tira o alvará no parque hoje sem a aprovação da associação, né, a carta de aprovação. Então, tudo isso ficou muito bem amarrado por conta da forma que a gente construiu essa documentação da associação e amarrou nas matrículas do empreendimento, né? A gente tem um primeiro caso de um empreendimento que é um loteamento popular, mas que tem os mesmos conceitos que a gente trouxe aqui hoje, e uma associação. E lá, na época, o registro ainda muito descrente do conceito de associação, não topou a gente averbar nas matrículas. E hoje a gente tem uma fragilidade jurídica grande na cobrança, que o condomínio não te dá nunca. E a associação amarrada na matrícula te dá muito menos. Então, eu acho que isso foi um diferencial ali, mesmo sendo uma 6766. E na parte das incorporações, vocês, na Urbana, por exemplo, a Urbana vai fazer as próprias incorporações ou ela destina as áreas para parceiros incorporadores? E como que ela tem controlado isso? Lá no Cidade das Águas, o Grupo CRH, né, ele não é um construtor, né? Então, nós não temos essa expertise de construção. Então, os nossos parceiros, né? Então, hoje a gente tem a Hausten e o Arbo, né? O Arbo é a H Marcato, desculpa. Falei o nome da torre lá. Eles que são os responsáveis administradores da obra, né? Então, nós fizemos 5 SPS, né, hoje, por conta de outros empreendimentos, outros lançamentos que ainda vão existir ali dentro, né? Então, dentro dessa sociedade, né, dentro dessa SPE, o Grupo CRH, ele configura como sócio, mas quem é o sócio administrador da SPE e faz a administração da obra é esse parceiro que tem essa expertise de construção. Hoje, o modelo que a gente adotou é esse, né? Mas, conforme o tempo vai passando, a gente vai também adquirindo uma certa experiência e pode ser que isso mude, né? Que, a partir do ano que vem, as novas SPEs a gente faz diferente. Por exemplo, o nosso edifício corporativo, né, que está aí prestes a ser lançado, né, inaugurado, a gente fez uma SCP, né? Fez um modelo um pouco diferente, né? Então, a gente tem ali 12 investidores, né, que topou o desafio, né, e está aí para ser entregue, né, em menos de 2 anos de obra. Então, a gente estuda aí vários modelos, né, mas hoje os atuais, né, as 3 torres que a gente tem lá, que já foram lançadas, no formato de SPE, e a CRH ela consta como sócia, mas quem administra é o nosso parceiro. E lá no Parque Autódromo, vocês vão chegar a ter desenvolvimento direto ou só parceria? A Bairro também é desenvolvedora urbana, nunca incorporou edificações. Mas, assim, eu acho que tem a expectativa, óbvio, seria que a gente trouxesse uma laguna, uma planície e desenvolvessem o bairro com toda a expertise deles. Mas a gente entende que o bairro planejado é um pouco daquilo que eu falei, que ele tem um timing, né, de desenvolvimento. Hoje a gente está entregando um valor, daqui 15 anos a gente vai estar entregando outro. Então, nesse primeiro momento, a gente vai assumir a frente de co-incorporar. Nossa intenção é trazer uma construtora parceira para desenvolver junto com a gente, mas atualmente a gente já está com 3 projetos dentro de casa na esteira de desenvolvimento que a gente está trabalhando internamente. Então, a gente trouxe aí um diretor de incorporação que veio lá de Balneário, né, do Yacht House, veio com muita experiência e está auxiliando a gente nesse processo de criar essa caixinha da Bairro Incorporações, mas em parceria com alguma construtora, né, com uma incorporadora local. E falando das matrículas, no caso do Parque Autódromo, vocês vão fazer quando você vê o master plan, vocês já têm específicos lotes de incorporação ou vocês ainda vão subdividir? A gente tem o zonamento, né? A gente aprovou um zonamento específico, então a gente sabe exatamente onde podemos ter incorporação e qual é o limite máximo de pavimento, de aproveitamento que ela vai ter, mas a gente aprovou em superquadros, justamente para que a gente tivesse essa possibilidade, né, da gente fazer esse planejamento conforme fizesse sentido para o mercado. Então, às vezes tem uma questão de viabilidade técnica de arquitetura, né? Porque se eu tivesse mais 5 metros aqui no meu subsolo, ia caber muito mais vaga, ter mais viabilidade, enfim, a gente consegue ajustar isso no terreno hoje.
E aí, conforme a gente tem uma masterplan vertical para o bairro, né? Além de planejar o horizontal, a gente planejou já todas as torres, a gente já tem uma intenção para cada uma delas, mas obviamente o mercado é soberano, manda no final. Cada vez que a gente vai lançar uma, a gente faz um estudo e adapta aquela torre, e faz o desmembramento daquele terreno de novo e aprova normalmente. E lá no caso da Cidade das Águas, vocês têm a matrícula do condomínio e depois cada lote tem a sua matrícula, Isso, né? é um condomínio de lotes, né? Então, nós temos vários lotes ali e sobre a pergunta de retificações, né, das matrículas, a gente precisou fazer em algumas matrículas por conta do tamanho dos empreendimentos. Então, por mais que a gente tivesse ali o master plan dentro do cenário ali do terreno, né? Eu não sei se vocês conhecem a região, mas é uma região de difícil construção, né? Ela é uma descida, assim, é bem complicado. Então, recentemente a gente precisou fazer a retificação ali de uma área, aumentar um pouquinho para um lado, diminuir para o outro a matrícula, né? Então, na verdade, esse é o nosso dia a dia, né? A gente que trabalha jurídico, que trabalha com isso, a gente, né, conta com o apoio aí dos cartórios, né, da prefeitura, né, para a gente conseguir adequar para o nosso projeto. De curiosa, vocês precisam ficar recalculando as frações ideais? É isso que eu ia perguntar, porque é um problema já isso, foi porque vendido, no teu caso inclusive. não é uma matrícula, é uma fração ideal. É uma né? fração ideal, isso. Assim, por enquanto aconteceu acho que umas 2 vezes, tá? Mas a gente está no começo, né? O empreendimento, na sua totalidade, tem expectativa para ser entregue em 2039. Então, é um caminho, bastante coisa ainda. Muitas águas na Cidade das Águas vão rolar, porque eu já fui conheço vários incorporadores, assim, foi a primeira vez que eu vejo essa formatação jurídica no empreendimento imobiliário. A gente vê muito essa formatação jurídica em shopping center. Se a Silviane estivesse aqui, ela falou assim, isso é muito comum, a gente faz aí um shopping, que é um grande condomínio, com subcondomínios, que daí tem um subcondomínio do shopping, tem um subcondomínio da Torre 1, Torre 2, então o mercado é muito acostumado a trabalhar com isso, especialmente quem trabalha com essa área de shoppings, que fazem esses super condomínios, que daí tem... E é complexo pra caramba, né? É super complexo, assim, Raquel. É algo que a gente, lá em Joinville, a gente tem aí uma dificuldade também de encontrar fornecedores, né, escritórios que conseguem entender o que a gente quer fazer. Muita gente acha, lá na Pedra Branca é diferente. Realmente é diferente, não é igual. O conceito do bairro é muito parecido, mas a parte estratégica ali de gestão do bairro é bem diferente, né? Então, até fica um convite aí, né, para quem quiser conhecer a Cidade das Águas, né? O nosso showroom está aberto, né? Enfim, vai ser um prazer receber vocês, mas é bem diferente mesmo a parte de gestão dos condomínios. Eu acho que se foi escolhido pelos empreendedores, que é o Valério e o Marcelo, essa questão do condomínio, é porque eles vêm de uma experiência fantástica com Pedra Branca, né? Então, provavelmente, eles sentiram essa necessidade de uma maior segurança jurídica dos espaços urbanos, na gestão. Isso realmente é importante, porque às vezes a gente sofre um pouquinho, porque, por exemplo, se é o que a gente vê muito, assim, você está lá no Parque Autódromo e chega... os adolescentes do bairro vizinho resolvem, que aconteceu muito no Palhoça, resolvem acampar lá na praça e aprontar. Então, era muito difícil você fazer essa gestão, porque o espaço é público. Tudo bem que você mantém pela associação, mas ele é público. Agora, pensando em um condomínio, ele é um espaço privado, ou seja, eu tenho muito mais autoridade perante ao poder público para dizer, não, aqui você não pode estar, porque você está tendo uma atitude que não condiz, né? Não necessariamente fazendo algo errado, mas a sua atitude não condiz com o lugar. Então, eu acredito que seja isso que pode ser que tenha dado uma preferência para esse modelo, que é muito mais complexo. Mas eu acho que o nosso tempo está acabando, eu não sei se vocês gostariam de complementar mais alguma coisa. Não, acho que é isso, assim, para mim, os 2 projetos são muito inspiradores, espero que inspire outros a desenvolverem também.
As dificuldades jurídicas estão claras que, apesar de serem diferentes, elas existem, mas no final a gente consegue entregar um produto que realmente impacte e deixa um legado para a cidade, né? Cada um com a sua carinha, com a sua solução. Mas acho que é isso, assim, reforçar aí, dado que a gente está aqui do ladinho, né? A gente levou os nossos corretores para conhecerem Pedra Branca, a gente vai sempre também para Joinville para conhecer o projeto e para quem está aqui conhecer o autódromo, que também está aqui do ladinho, e viver essa experiência um pouquinho. Isso, lembrando na nossa visita amanhã, eu tenho certeza que se alguém estava pensando se vai ou não vai, certamente vai. Deixar o nome no credenciamento para a gente saber exatamente quantas pessoas vão, porque nós vamos estar esperando vocês com um coffee muito legal amanhã. É isso, gente. Também fica o convite aí para conhecer Cidade das Águas, lá em Joinville. É 1h30 daqui, né? Se não tiver trânsito. E o showroom está aberto, tem lá as três torres, né? Já o showroom é bem incrível, é um bairro maravilhoso, assim, a gente está muito feliz com o projeto. A gente é bem apaixonado, né, pela Cidade das Águas, está movimentando bastante Joinville. E é isso, gente. Obrigada. Certo, obrigada, gente. Eu chamo a doutora Cristiane para estar entregando a lembrança para nossos participantes e também o certificado.